Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo Miller e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre citações e referências, elementos que são indispensáveis na construção de um trabalho científico. Se você está na fase de produção de um trabalho acadêmico, de um trabalho científico, você provavelmente vai utilizar as citações e referências, porque elas são elementos que caracterizam os trabalhos acadêmicos. Por quê? Porque quando a gente está fazendo um trabalho científico, um trabalho acadêmico, a gente está utilizando fontes de outros autores, de outros pesquisadores que já falaram sobre o tema. Então imagine o seguinte, você está fazendo uma pesquisa agora sobre fake news. Então você vai buscar textos, fonte, embasamento para construir o seu texto científico, e esse embasamento vai ser fundamentado com base nas citações e depois, consequentemente, nas referências que você utiliza. Então a gente vai fazer uma busca sobre fake news, a gente procura, por exemplo, o Google Acadêmico, o Scholar, e lá dentro a gente usa a expressão fake news para fazer a busca. Então ele vai retornar para você vários trabalhos que podem ser livros, artigos, e você vai utilizar esses trabalhos para construir o seu texto. Então esses autores, esses materiais que você consultou, precisam ser citados no texto e precisam depois integrar as referências do seu trabalho. Então por isso que a gente precisa falar sobre citação e referência. E aí por que a gente cita? Além disso que eu já falei, de que é necessário em um trabalho, o fato de você não citar uma obra que você está utilizando pode caracterizar um plágio. Plágio é crime e você pode ser penalizado ou responsabilizado por isso. Outro motivo pelo qual você precisa usar as citações e, consequentemente, as referências é justamente para você dar crédito a quem falou aquilo que você está utilizando hoje. Então, você está lendo um texto e vai citar esse texto em um documento, você está dando crédito para o autor que você leu. Então, é uma forma de você reconhecer o trabalho de outras pessoas. Ainda, um outro motivo pelo qual você cita é justamente para mostrar que não é você a única pessoa que está dizendo isso. Você está fazendo esses comentários, esse texto, essas afirmações, com base em outros pesquisadores, em outros autores que já falaram sobre o tema, já escreveram sobre isso e já tem pesquisas concluídas sobre o assunto. Ou seja, você não está sozinho, você está usando algo que já foi produzido. Então é uma forma de reconhecer os autores, de não cometer um crime, de não fazer plágio, e ainda de você mostrar que você não está falando isso sozinho, não está criando isso da sua cabeça. Inclusive é por esse motivo que nós, professores, orientadores de TCC ou de qualquer outro trabalho, por exemplo, costumamos questionar os alunos, sobre de onde você tirou isso? E geralmente a gente ouve aquela expressão, professor, isso aí saiu da minha cabeça, tirei da minha cabeça. Será que você tirou da sua cabeça? Será que você não leu um texto que te deu essas ideias? Será que você não consultou algum material que em algum momento trouxe para você os insights que você está utilizando agora? Será que você não assistiu um documentário que falou sobre isso e hoje você está replicando essas ideias? Então pensa nisso. Quando a gente pergunta para vocês de onde você tirou ou qual é a fonte, é justamente para você mostrar de onde saiu a ideia central. Você pode escrevê-la com as suas palavras? Pode, claro que sim. A gente já vai ver aqui o modelo, a forma de fazer uma citação indireta, mas é preciso dizer de onde essas ideias saíram. Qual a fonte dessas ideias? Então, quando alguém perguntar para você qual é a fonte ou de onde você tirou isso, não se sinta acanhada, acanhado. Veja que é justamente para mostrar que você fez um trabalho de investigação, um trabalho de pesquisa e não está simplesmente ouvindo as vozes da sua cabeça. Então vamos ver os exemplos, vamos entender como faz, o que é e mostrar na prática algumas citações e referências? Então vem comigo! Eu gostaria de fazer um videozinho mais pocket para falar sobre isso, mas não tem como, pessoal? A gente precisa entender o que são as citações e referências e agora ver os modelos, Então já falamos dos porquês e olha só agora o que significa, de acordo com a ABNT, que é a norma que a gente está usando aqui como base. Uma citação é a indicação da fonte de onde foi extraída uma ideia. É um conceito, uma afirmação, um dado, um trecho de texto ou mesmo uma ilustração que você utilizou. Isso tudo vai se transformar em uma citação, a indicação da fonte, de onde você retirou esse elemento. A norma NBR 10.520, que é que fala da apresentação e de como você configura as citações, define como citação a menção de uma informação extraída de outra fonte, que pode ser colocada no texto ou em nota de rodapé.
Algumas áreas do conhecimento costumam usar nota de rodapé por padrão, como é o direito e algumas outras áreas. Mas na maioria das outras áreas do conhecimento, a gente usa o sistema tradicional no meio do texto, que é o sistema autor-data. Então, uma citação você cita como exemplo aqui pelo último sobrenome do autor e o ano da publicação. Então, você pode citar no final de uma citação, por exemplo, em letras maiúsculas, a gente já vai ver o exemplo, como está aqui, Miller, que é o último sobrenome, e o ano da obra, ou dentro do texto, como Miller, só a inicial em maiúsculo, o ano, e se for uma citação direta, além do ano, a página também. Mas o sistema mais tradicional é o sistema autor-data. Vamos avançando. A gente tem basicamente 3 tipos de citação. São as citações diretas, que são transcrições literais de um trecho do texto que você está consultando, tal qual apresentado no documento. Então, é literalmente copiar um trecho do texto e utilizar. Posso copiar o texto inteiro? Óbvio que não, isso é plágio, né? Mesmo que você esteja utilizando uma citação, copiar um texto inteiro caracteriza o uso indevido da obra de alguém. Por isso que a gente faz citações. Aí, outro exemplo são as citações indiretas, que é a reprodução da ideia central de um texto, utilizando as suas próprias palavras ou outras expressões, sem que isso, no entanto, altere o sentido original. Estou lendo um texto, vou citar esse texto e vou fazer uma paráfrase, vou fazer uma citação indireta, mas eu tenho que tomar cuidado para não alterar o sentido do texto que eu estou consultando. E ainda a gente tem a citação de citação, um pouco menos utilizada, mas válida tanto quanto, e é uma referência a um texto que você não consultou no original, mas que você viu em um texto que você está lendo. Vou dar um exemplo aqui. Estou lendo um texto X, esse livro aqui. Dentro desse livro, as autoras citam um outro autor. Eu não li o autor que elas estão citando, mas eu vou fazer uma citação que é importante e vou citar os dois, o autor que elas citaram e elas também. Por isso é uma citação de citação, que a gente já vai ver o modelinho aqui. Com relação às citações diretas, elas têm 2 formas: direta curta ou direta longa. E a gente vai entender agora o que isso significa. As citações diretas curtas são trechos do texto utilizados integralmente, que é o que a gente já falou, com até 3 linhas. Então são trechos curtinhos. Elas são inseridas no corpo do texto, dentro do próprio parágrafo, e são delimitadas por aspas duplas, como aqui no nosso exemplo. Então vejam só, a gente tem aqui o texto, o parágrafo em si, que está falando sobre conexão entre indivíduos, sociedade em rede, etc. E dentro do texto, sinalizado aqui pela flechinha amarela, a gente tem a citação direta, uma frase curta, delimitada entre aspas. Então, eu estou falando que, dentro de um ambiente virtual, Levi, que é o autor, ano 98, chamou o cyberespaço de o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. Entre parênteses, autor, ano e a página. Lembram que a citação direta precisa informar também a página? A gente só não informa a página quando não tem, quando é um arquivo que não tem página, quando é um texto da internet, aí a gente usa a expressão S/P, que é sem página. Então essa é uma forma de citação direta curta, no meio do parágrafo, delimitada entre aspas duplas. Já uma citação direta longa é diferente, é aquela que tem mais de 3 linhas, ou seja, um texto um pouquinho maior, também copiado literalmente ou utilizado de forma integral, como está lá no original, mas aí a gente faz ele com recuo do texto. Então, alinhada com recuo de 4 centímetros da margem, em fonte menor, aqui por padrão vamos usar a fonte tamanho 10, espaçamento simples e não há necessidade de utilizar aspas, porque ela já está delimitada fora do texto. E aí, o mesmo caso, citando o autor, o ano e a página. Isso é uma citação direta longa. E agora a citação indireta. A gente falou que a citação indireta é a utilização da fala de alguém ou da ideia de alguém, do conceito de alguém, tentando traduzir com as nossas palavras, sem que altere o sentido do texto. E eu trouxe aqui 2 formas para vocês entenderem. Então, olha só. Segundo os preceitos de Polanyi, 1958, percebe-se a relação íntima entre o indivíduo conhecedor e o conhecimento adquirido. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que esse texto, ou essa ideia, pertence ao Polanyi. Estou escrevendo com as minhas palavras, lembrando que esses exemplos são de textos meus, inclusive. Então, escrevendo com as minhas palavras a ideia central do autor. Aí, já no segundo parágrafo, tem uma citação também indireta, usando 2 obras, né?
Então, continua aqui. Em sua obra O Estudo do Homem, de 1959, Polanyi reforça alguns posicionamentos com relação ao conhecimento pessoal e sua dimensão tácita. Para Polanyi, e ele cita isso em duas obras, 58, ponto e vírgula para diferenciar, 1959, e eu continuo explicando o conceito com as minhas palavras, tomando, é claro, cuidado para não alterar o sentido original do autor. Então eu poderia colocar aqui até mais que uma obra, se fosse o caso, porque o autor cita em mais de um texto. Óbvio que isso depois aparece lá nas referências como uma referência bibliográfica. Continuando aqui, citação de citação é aquele texto que eu li na obra de alguém e eu não procurei o original. O mais correto, se ele é muito importante, é eu ir lá na listinha de referências no final do livro, encontrar o autor que esses autores estão citando, ler aquela obra e citá-la. Agora, caso eu não consiga encontrar, eu vou fazer o seguinte, eu vou citar o autor que está dentro desse livro, mais esse autor usando a expressão apud, que significa citado por. E aí eu trouxe o exemplo aqui para vocês. Então, dentro de um parágrafo, estou explicando o conceito e fazendo uma citação indireta de uma citação por citação. Então, primeiro eu cito o autor que eu não li no original, que é o mais antigo, que nesse caso é Humboldt, 2003, apud, ou seja, citado por Gimenez e Bonacelli, 2013. Vejam que o autor que eu não consultei é o mais antigo, ele aparece por primeiro aqui, para depois aparecer o autor que eu estou citando agora, que é o Bonacelli, Gimenez e Bonacelli. Quem que vai aparecer nas referências? Gimenez e Bonacelli, porque é a obra que eu li. Esses aqui eu estou indicando que estão dentro dessa obra. Portanto, na minha lista de referências, somente o autor ou os autores que eu li é que aparecerão lá na nossa lista de referências, certo? Avançando, quem que pode ser citado? Que tipo de texto ou de trabalho eu preciso citar? Vamos pensar assim, todo autor, todo livro, todo artigo científico, toda tese, dissertação, TCC, artigo da internet, texto institucional, deve ser citado. Se eu estou utilizando a informação de alguém, eu preciso citar essa pessoa ou instituição. Aí, olha só, o exemplo para a gente. Ao utilizar alguma definição ou ideia apresentada no site do Ministério da Educação, por exemplo, quando não há identificação de autoria, pode ter um texto dentro do site do Ministério que seja feito por mim, por exemplo. Então, quem que você vai citar? O Rodrigo Miller, pelo sobrenome. Miller, ano tal. Agora, se não tem identificação e está dentro do site do Ministério, teoricamente pertence à instituição. Logo, eu vou fazer a citação mencionando o Ministério da Educação. Eu trouxe exemplo para vocês aqui. Peguei um outro ministério, um trabalho meu também, que era o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Aí você vê aqui, eu explico o que ele está falando da interação universidade-empresa, faço a citação direta, copiando isso lá do documento, que é um relatório, cito como Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, por extenso, o ano e sem página, porque não há página no documento. É uma citação direta, sem página. Então eu cito a instituição também. Não há indicação de autoria, cita a instituição. E agora, um outro exemplo. Falei que se você usar figura, usar gráfico, enfim, usar qualquer ilustração, ela também deve ser citada. No caso aqui, eu utilizei uma figura, por exemplo, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E por que é interessante você sempre citar todas as informações utilizadas? Porque elas podem mudar. Por exemplo, mudou o nome do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Né? Então, a gente, naquela época, no ano de 2017, era esse o nome. Então, eu cito, referencio o documento e está aqui a informação da instituição, o ano e a página. Então, qualquer ilustração também se torna uma citação e, automaticamente, uma referência. Entendido sobre citações, vamos passar para referência. Referência é a forma de você mostrar o documento que você utilizou. Então, eu estou utilizando o texto do Miller 2021. Mas que texto é esse? Quem que é o Miller? Qual é a obra que eu utilizei? Isso vai aparecer lá na referência. No corpo do texto, você só vai ter menção à autoria. Autor, data, é o sistema que a gente utiliza. Sobrenome do autor e a data. Lá nas referências é que eu vou conseguir identificar qual é essa obra, a não ser que eu cite por algum motivo no meio do texto, que é a obra tal, como eu citei até no exemplo anterior. Mas, teoricamente, você vai conhecer a obra lá nas referências. E essas referências possuem uma norma para serem apresentadas. E essa norma está lá, na NBR 6023. Essa norma fala da apresentação de documentos utilizados nos trabalhos acadêmicos. E as referências vão ser uma lista ordenada
geralmente em ordem alfabética, dos documentos que foram citados no texto. Por que eu digo que é geralmente? Porque é o sistema mais comum. Poderia ser feito por ordem de aparição no texto, por exemplo, em ordem numérica. Quem é o texto que apareceu primeiro, eu faço uma menção em uma nota, e essa nota vai ser por ordem de aparição. Não é o mais comum. O mais comum é a gente citar autor, data no texto, e lá na lista de referências, colocá-las ou apresentá-las em ordem alfabética, ou seja, A, B, C e assim por diante, com base no último sobrenome do autor. Vamos entender um pouquinho mais da referência. E veja, todo documento citado no texto deve aparecer na lista de referência, assim como se você leu algum texto e por algum motivo não utilizou, ou seja, ele não aparece no texto, ele não deve estar na referência. Mas tudo que é citado deve estar dentro da lista de referências. As referências têm algumas características como elementos principais. Você tem que saber quem que é o autor, qual que é o ano, qual que é o título da obra, qual que é o local de publicação, editora e ano. Isso está aqui, em elementos essenciais. Esses são os elementos que não podem faltar. Pode mudar de referência para referência? Pode. Alguns textos podem não ter a indicação de local, pode não ter indicação de ano, pode não ter algum dos elementos de identificação. E aí é importante consultar a norma. Voltando, norma 6.023. É importante consultar que ela diz todas as situações que você pode encontrar com relação à referência. Por isso é preciso estar sempre de olho na norma. Aqui a gente vai ver alguns exemplos. Nem todos estão contemplados aqui, mas estão descritos lá na norma. E aí outros elementos complementares, que são opcionais e possibilitam uma melhor identificação do trabalho que você referenciou. Por exemplo, número de página, volume da obra, quem fez a ilustração, quem organizou o trabalho, quem traduziu o trabalho e assim por diante. Regrinhas de apresentação, elas têm uma sequência. Por exemplo, autor, primeiro que aparece. Aí o título, subtítulo, qual que é a edição, local de publicação, editora, etc. Regrinha de formatação, todo mundo alinhado à margem esquerda, espaçamento simples, dividido por um enter simples. E vamos ver agora como é que a gente faz isso. Exemplo, vamos pegar aqui exemplo de livro primeiro para a gente entender. Livro, que pode ser físico, pode ser e-book, enfim, formato digital. Livro. O livro eu vou citar da seguinte maneira. Sobrenome do autor, último sobrenome do autor, vírgula, nome do autor, ponto. Título da obra em negrito, o subtítulo, se houver, ponto. Edição, por exemplo, primeira edição nunca aparece, mas se é uma segunda edição, vai estar lá no livro escrito segunda edição, você coloca aqui. Local de publicação, geralmente é a cidade, o nome da editora e o ano. Onde é que eu encontro isso dentro dos livros? Deixa eu pegar um livro aqui para a gente ver no exemplo. Dentro dos livros, você tem algumas informações que encontram-se aqui na capa, como título, nome do autor, edição e etc. Mas essas informações todas estão contidas aqui dentro do livro, na ficha catalográfica. Tem um item aqui, ficha catalográfica, ou você pode encontrar também escrito como dados internacionais de catalogação. É nessa ficha que você vai entender tudo sobre o livro. Quem que é o autor, qual que é o título, quem traduziu, qual que é a cidade, qual que é a editora, qual que é o ano, qual é o número da edição. Então, dentro do livro, na ficha catalográfica, ou nos dados internacionais de catalogação, você vai encontrar essas informações que precisa aqui. Então, sabendo o que a gente tem que colocar, vamos para o exemplo, né? Trouxe 3 exemplos de livro aqui. Primeiro, inclusive esse aqui que a gente está usando, Bardin, que é a Laurence Bardin, o livro Análise de Conteúdo, cidade Lisboa, a editora Edições 70, o ano 2011. Outro exemplo aqui, Castells, vírgula, Manuel. Então, o nome é Manuel Castells, eu cito pelo último sobrenome, como no caso da primeira. Laurence Bardin, eu cito por Bardin. E no texto, dentro da citação, vai aparecer só Bardin. Então, aqui, Castells, vírgula, Manuel, ponto. A Sociedade em Rede, a Era da Informação. 2 pontos, subtítulo sem negrito, Economia, Sociedade e Cultura. Ele é um livro dividido em volumes, então eu coloquei informação, volume 1, 6ª edição. Cidade, São Paulo, 2 pontos. Editora, Paz e Terra, vírgula, ano 1999. Aí um outro exemplo com 2 autores, a gente já vai ver com mais autores aqui. Kressel e Clark, é um livro de pesquisa de métodos mistos. Informação do nome dos autores, começando pelo sobrenome. Kressel, John, Clark, Vicky. O título do livro, edição, cidade, editora, ano. Esses são exemplos de referência de livro.
Cada tipo de documento possui características próprias que estão lá na norma 6.023. Por exemplo, vai citar uma dissertação, é diferente de livro. Vai citar um artigo, diferente de livro. Exemplos aqui das citações de livro, mais exemplos para você entender. Quando tem apenas um autor, a gente vai citar ele, é claro, pelo sobrenome, a inicial ou o nome completo, e aqui cabe já uma observação. Vejam que aqui eu coloco o nome completo. Aqui está só a inicial. A ABNT não diferencia ou não determina se tem que ser inicial ou se tem que ser o nome completo. Eu, particularmente, gosto de usar o nome completo, porque senão eu não sei se a Bardan é um homem ou é uma mulher. L poderia ser Lauro, Lúcio, Luciana, Lohance. O Manuel Castells poderia ser Castells M, Maria, Mônica, Marcelo. Então eu não sei se é um homem ou uma mulher. Então eu gosto de colocar o nome inteiro e como a regra permite isso, eu faço. Mas aí é o seguinte, se eu decidir por colocar o nome inteiro, em todas as referências, o nome tem que estar inteiro. Se eu optei por colocar inicial, em todas as referências tem que estar inicial, ou seja, padronizar. Então, um autor, sobrenome do autor, nome, título e aí as características que a gente já viu. Dois autores, cita os dois autores, sobrenome do primeiro autor, inicial ou nome, do segundo autor, o restante das informações. Três autores, cita todos eles também. O sobrenome do primeiro autor, do segundo autor, do terceiro autor e assim por diante. Já quando tem mais de 3 autores, eu cito só o primeiro. Então aqui o sobrenome do primeiro autor, a inicial, et al, que significa entre outros. Na citação também ficaria assim, Coleman et al, ano X, aqui 96, disseram isso. E lá na referência, Coleman et al. Então eu não sei quem são os outros, eu preciso ver o livro inteiro para entender. E se é uma obra sem autoria, por exemplo, peguei um almanaque, um livro da editora Globo, tem aqueles livros que são coletâneas, por exemplo, às vezes não tem a identificação de quem é o autor, mas existe um nome, então você cita pelo nome do livro. Então é o título da obra que vai aparecer na citação, certo? Avançando agora um exemplo de artigo, que é um outro elemento bastante utilizado, já que a gente consulta muito a internet. Citação de artigo muda um pouquinho só. Em vez de colocar o nome da obra em negrito, como nos livros, nos artigos é o nome do periódico, ou seja, da revista onde essa obra aparece. E olha aqui, a regrinha é muito parecida, só muda esse elemento aqui. Sobrenome do autor, o nome, né, ou abreviado ou inteiro, daí o título do periódico em negrito, o local da publicação, número do volume, número do fascículo, página inicial e a data. Aí tem mais elementos de identificação. Então, olha só, sobrenome do autor, nome, o título do artigo está aqui, e em negrito está o título do periódico. Studies in Higher Education. Essa é a revista, e é ela que fica em negrito. Volume tal, né, aqui no caso 38, vírgula, N.3, que é o número 3, vírgula, página, o artigo vai da página 456 a 469, vírgula, ano. E nos outros exemplos também. Aqui um exemplo com mais de 3 autores. Autor, sobrenome do primeiro autor, nome, et al, ou seja, tem mais gente nessa equipe. Título do trabalho, o periódico onde foi publicado, cidade, volume, número, página e ano. Aqui com 2 autores, Rajan e Rajan. Título do trabalho, título do periódico, volume, número, página, ano. E assim vai. Então vejam que a lógica é muito parecida, só mudam alguns elementos de identificação. Esses elementos todos que a gente está analisando são de 2 situações específicas, ou de livro ou de artigo, mas a gente já falou aqui. Pode ter tese, citação, TCC ou outros trabalhos quaisquer que você possa utilizar. Então aí vale consultar a norma BNT-NBR 6023, que é lá que você encontra todas essas informações. Entendendo um pouquinho mais de citações e referências, não tem desculpa, né? A gente começa a pensar, tudo que eu for citar no meu texto tem que estar nas referências. E qualquer ideia, conceito, qualquer norma, regra, enfim, qualquer informação que eu extrair de algum lugar deve ser citada no texto. Então é preciso citar os documentos dentro do corpo do texto e depois é preciso fazer a referência de todos os documentos que apareceram no meu texto dentro das minhas citações. Aí um outro tema para a gente falar em um outro vídeo é sobre a linguagem, ou sobre a forma de redação desses textos. Vocês viram aqui, a gente está fazendo textos técnicos, né?
Uma linguagem acadêmica é uma linguagem um pouco mais formal, diferente da nossa linguagem coloquial. Então é importante entender e definir esses conceitos também, para poder entender como se constrói um trabalho acadêmico. Então lembre, todo trabalho acadêmico tem regra para ser feito, que a gente já comentou em outros vídeos aqui, falando sobre as regras de cientificidade. Então tem curiosidade sobre isso? Dá uma olhada nos outros vídeos para entender um pouquinho mais sobre esse assunto. E tem dúvida, precisa saber de alguma outra informação, alguma coisa específica? Comenta aqui, envia uma mensagem que a gente tenta produzir outros vídeos explicando esses outros elementos para vocês. Então por hoje é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!